No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A dengue e a zika vírus são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, doenças prevalentes em regiões tropicais, demandando medidas de controle, conscientização pública e investimentos em pesquisa para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos. Para falar sobre dengue e zika vírus, participam do programa a Cássia Fernanda Stoffoletti, médica infectologista da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Atualmente é docente do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias e pesquisadora no Laboratório de Pesquisas em Virologia, onde estuda virologia, especialmente dengue e zika. E, claro, a chikungunya também. Olá, Cássia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, principalmente para falar de temas que são tão relevantes para a população e para o corpo científico. Obrigada. Nosso outro convidado é Otávio Cabral Marques, professor de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Olá, Otávio. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa, né? Olá, Joel. Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos os organizadores aí do programa, a produção, nossos ouvintes. É uma felicidade enorme estar aqui novamente, Joel. Antes de começar a nossa entrevista, vamos para o destaque da semana. A população em situação de rua no Brasil cresceu 211% em uma década. Um estudo preliminar do IPEA mostra que dados preocupantes sobre a população em situação de rua no Brasil. De 2012 a 2022, o crescimento foi de mais de 200%. Segundo o relatório População em Situação de Rua de 2023, elaborado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, dos 5.568 municípios brasileiros, 3.354, ou seja, 64% do total, possui pelo menos uma pessoa em situação de rua. Os números mostram que 62% desta população está na região sudeste. A matéria completa você pode ler no site do Observatório, observatoriotercesetor.org.br. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde indicam que os casos prováveis de dengue no Brasil aumentaram 17% em 2023. Quer dizer, 17% a mais em 2023 do que em relação aos anos anteriores. Cássia, você tem um estudo sobre o assunto. Por que aconteceu esse crescimento? Na verdade, a gente tem uma dinâmica bastante interessante da dengue. Habitualmente, a cada 2 ou 3 anos, a gente costuma ter um aumento do número de casos de dengue em relação ao ano anterior. A dengue, ela segue um perfil de uma doença cíclica. A cada 2, 3, até no máximo 4 anos, nós temos epidemias em regiões que são propícias. Regiões propícias, a gente está falando inclusive da região em que eu estou, que é São José do Rio Preto, mas também todo o estado de São Paulo e o Brasil como um todo. E o que a gente tem notado é que não é só a questão que a dengue cresce. À medida que nós temos um maior número de casos de dengue, potencialmente a gente pode ter um maior número de casos com sinais de alarme ou casos graves, ou seja, aqueles casos que podem levar à hospitalização. Otávio, quais são as semelhanças e diferenças entre os sintomas entre o vírus da Zika e da dengue? Ô, Joel, excelente pergunta. Assim, eles têm um quadro relativamente parecido, muitas vezes, com influenza, né? Porque desenvolve febre, dor de cabeça, e frequentemente, às vezes, os pacientes desenvolvem algumas reações dermatológicas também, né, na pele. Então, principalmente porque a maioria dos casos com dengue, zika, são casos moderados ou leves, né? E alguns pacientes que não desenvolvem essas formas, que evoluem para quadros mais severos, aí a gente começa a ter uma distinção um pouco maior. Por exemplo, com a dengue, que você tem um quadro hemorrágico, e com a zika,
que difere ela da Zika, mas normalmente a gente tem quadros assim muito semelhantes assim a estágios gripais, né? Cássia, vamos falar da prevenção. Como é que a comunidade pode se envolver na prevenção e o controle da Zika e da dengue? Bom, a comunidade pode e deve se envolver na prevenção. A coisa que a gente tem que lembrar é que dengue e zika são transmitidas pelo mesmo mosquito, é o Aedes aegypti. Então, quando eu tomo uma atitude frente a uma doença, eu também estou tentando combater outra doença. A medida inicial que cada um tem que fazer no quintal da sua casa mesmo é manter o ambiente limpo e sem água parada. E, obviamente, acabar fazendo uma vigilância nos arredores da sua casa. Vamos lembrar que o mosquito voa. Então, ele é inevitável, ele não vai ficar restrito àquele único terreno onde ele acabou sendo gerado. A segunda coisa que a gente pode fazer é, ao identificar o indivíduo que tem a doença, a gente tem todos os cuidados com esse indivíduo. A gente sabe que, à medida que quanto mais ele se locomove, mais fácil para que ele possa fazer a transmissão num outro ambiente, que se eu não tenho controle do mosquito, infelizmente, eu tenho a transmissão. Usar repelente também é uma alternativa. E hoje, o que a gente tem discutido muito é a respeito das vacinas. Nós já temos 2 vacinas comerciais disponibilizadas. Elas não estão disponibilizadas ainda pelo SUS. Elas estão somente na rede privada. Elas devem ser adquiridas mediante o pagamento, compra da vacina, e podem ser feitas com alguns critérios específicos, e a gente tem, possivelmente no futuro, logo mais, uma outra vacina que vem sendo desenvolvida junto ao Instituto Butantan. Então, se eu pensar bem, eu tenho que controlar o mosquito, eu tenho que cuidar de mim com o repelente e tudo mais, e eu tenho, nesse momento, as medidas relacionadas à vacina que podem ser empregadas. Não, você deu um esclarecimento importante. Quer dizer, para a maioria da população brasileira ainda não tem vacina porque ela não está disponível no SUS. Você pode se vacinar se você comprar na rede privada. Então, nós vamos insistir aqui para os nossos ouvintes na prevenção, né? A Cássia estava falando do mosquito, onde ele pode, como ele pode chegar. Como é que ele chegou do campo para a cidade, Otávio? Como é que foi essa migração? Porque ele sobrevive lá no campo, a gente já sabe. Como é que ele chegou na cidade? Por que aumentou o número de contaminados na cidade? Excelente pergunta, Joel. Principalmente essas perguntas que fazem suscitar respostas que exigem da gente cuidado com o meio ambiente, né? Então, o Covid aconteceu mais ou menos a mesma coisa, essa invasão do homem na natureza e esse contato, o desmatamento, a questão das caças e alimentação de animais. Isso aconteceu com o Covid, a gente viu uma pandemia que possivelmente foi devido a esse fator. E aqui, quando a gente desrespeita a natureza, invade, destrói o meio ambiente, normalmente esses mosquitos, o Aedes e tantos outros, eles vivem harmoniosamente no seu ambiente. E como a gente vive com um teor de desequilíbrio muito avançado com relação ao que onde a gente mora e esse desmatamento, então esses animais, né, que são animais invertebrados, acabam entrando em coabitação com o homem. Se fossem respeitados, né, as leis que regem o equilíbrio entre eles, isso não teria acontecido. Então, a gente teve a importação, devido à globalização desses mosquitos aqui para o Brasil, e assim, com o desmatamento, eles acabam, não só o desmatamento, né, mas com a questão do saneamento básico, a questão das águas poluídas e paradas que a gente tem nas cidades. Então, acaba que a gente fica suscetível não só a dengue, zika, mas tantas outras doenças aí que poderiam ser evitadas se o cuidado com o meio ambiente fosse uma prioridade, assim, para que a gente vivesse numa sociedade um pouco mais sustentável, teríamos muito mais qualidade de vida, né? Você deu destaques importantes que quem está nos ouvindo está atento. Mudanças climáticas, né, e saneamento básico. Muito bem. Mudanças climáticas e saneamento básico. Isso depende de políticas públicas, né? E como fazer essa prevenção, Cássia, se nós vivemos num país ainda que 40% da população brasileira não tem saneamento básico?
Joel, pois é, essa é uma pergunta bastante desafiadora. Ter a resposta para essa pergunta e a resposta precisa é muito desafiador. Existem algumas condições que, inevitavelmente, a gente não vai conseguir interferir, mas eu digo a curto prazo, principalmente, mas a longo prazo a gente precisa pensar justamente nas políticas públicas, tratando essas questões de saneamento básico, tratando as questões de moradia muito apropriada, porque não é só o saneamento. Eu tenho uma população crescendo, marginalizada, que se eu não cuidar dela, ela não precisa só de saneamento, ela precisa de outras coisas. A gente fala, o mosquito da dengue, ele cresce na tampinha de garrafa. Então, isso é educação em saúde, antes de mais nada. Eu posso cuidar do saneamento, mas eu preciso educar a população a cuidar da sua casa, tendo ou não saneamento, e a cuidar dos seus hábitos, a ter hábitos de responsabilidade, inclusive com o outro, para que a gente consiga fazer justamente esse controle. É aquele copinho de plástico que fica ali parado que eu preciso correr atrás. E, obviamente, a gente precisa, hoje, dos nossos governantes, totalmente integrado com as necessidades básicas, saneamento e outras necessidades básicas da população. Num processo de conscientização, Otávio, o que nós teríamos que dizer para a população? Olha, quando a mudança de hábitos que nós temos, por exemplo, naturalmente, com o copinho plástico, como a Cássia citou agora, que outras coisas serão necessárias para a gente já começar essa prevenção? Nesse final de ano, não só a dengue, a zika, janeiro começa, a partir de agora, né, doenças tropicais, né, começam a se desenvolver, né, todo o verão acontece isso, né. O que é importante a população saber, que ela possa se prevenir, né, se autoprevenir em relação ao dengue e a zika vírus? Excelente, né, Joel? Pergunta assim, a eliminação dos criadouros, por exemplo, né, que a Cássia está falando muito bem, que não são grandes criadouros, por exemplo. A gente pode pensar em caixas d'água, mas a gente pode pensar também nesses pequenos potes, né, ou essas plantas, essas mudas de plantas onde a água fica acumulada no fundo dos potezinhos que guardam essas plantas, né, que suportam essas plantas. E, assim, esses descartes de resíduos, né, é fundamental também que a gente cuide para que o resto de lixo não fique acumulado nas ruas. Porque, por exemplo, eu deixo um lixo em determinado local e aqueles potes, um pote de margarina, uma garrafa PET cortada, ou qualquer desses outros assim, objetos, eles podem, com a chuva, a gente tem essas chuvas fortes, sazonais agora, que acabam deixando esses potes cheios d'água, assim. E eu já vi várias vezes, assim, isso não são só nas ruas, né, assim, em condomínios mesmo. Assim, plantas, né, onde acumulam água, e essas plantas, assim, se não tiver o cultivo apropriado para que a água possa descer e seguir para o terreno, para o lençol freático, normalmente, seguindo todo o ciclo da água natural, e ela acumular, então isso acaba assim, dando um impulsionamento para o desenvolvimento dessas doenças. Então, nos condomínios, né, as pessoas precisam ficar atentas. Eu estava no condomínio da casa da minha mãe, né, eu sou do Recife, minha mãe, eu estava lá e eu comecei a ver no apartamento, eu vi vários Aedes aegypti. Assim. Eu disse, nossa, mas tinha foco próximo. Então a gente foi andar no condomínio, eu disse, mãe, tem foco próximo aqui, precisa dar uma investigada. Daí a gente foi andar antes de ir para fora do condomínio para ver o que era dentro do condomínio, na entrada, no jardim do prédio, tinham plantas onde a água não conseguia fluir, né? Então, automaticamente estava acumulando, estava assim, infestado de larva e de mosquitos proliferando. Era tanto mosquito, Joel e Cássia, que a gente não conseguiu chegar próximo de tanto mosquito que tinha, assim, uma coisa absurda. Então eu falei com a zeladoria, disse, precisa cuidar, assim, assado. Então acho que desde as pessoas nas suas casas, assim, fora de condomínios, as pessoas nos condomínios, a gente pode contribuir, sem sombra de dúvidas, mas cabe, acima de tudo, como vocês já alertaram muito bem, aos nossos políticos tomarem as devidas medidas, né, sabidamente importantes para De essa conscientização conscientização.
constante, né? Não adianta a gente. Condomínio. Exatamente. As pessoas não têm educação adequada, as escolas públicas sucateadas, o ensino sem o suporte necessário. E aí, às vezes, como que vai cobrar de uma pessoa que não teve, às vezes, o que comer ou não teve um suporte adequado, uma conscientização de algo que ela não recebe? É muito difícil. É um processo sistêmico que a gente precisa mudar globalmente, né? E precisamos mudar muito, né, Cássia? Eu também tenho, eu gosto, por exemplo, de dar presente. Quem não tem uma plantazinha em casa, né, um recipiente que você coloca a planta e deixa ela ali, né? Tem vários tipos de planta e todo mundo gosta de ter isso. Eu já vi isso em vários lugares e às vezes você tem, e esse recipiente, ele mantém um pouco de água ali. E ele pode ser um foco, né, para o mosquito, né? Bom, isso aí é para você, ouvinte, que está nos acompanhando, tomar os seus devidos cuidados. Ver se a planta que você tem em casa não mantém a água, né? Não mantém a água, né? Ou tenha terra suficiente para que a água desça, né? E contribui, que você precisa manter a água na planta, senão ela morre. Mas esse cuidado é fundamental, como disse Otávio. Agora nós vamos para a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Alterações climáticas são uma ameaça grave para mulheres grávidas e crianças. O Felipe Carvalho, direto de Nova York, tem as informações. Mulheres grávidas, bebês e crianças enfrentam riscos extremos para a saúde devido a catástrofes climáticas. Por este motivo, 3 agências da ONU lançaram um chamado à ação antes das negociações da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. De acordo com o apelo, os efeitos dos eventos climáticos na saúde materna e infantil têm sido negligenciados, subnotificados e subestimados. A Organização Mundial da Saúde, OMS, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e o Fundo da ONU para Populações, UNFPA, consideram a ausência de planos nacionais sobre o tema uma omissão flagrante e emblemática das necessidades das mulheres, dos recém-nascidos e das crianças no discurso sobre as alterações climáticas. O ano de 2023 foi marcado por uma série de desastres climáticos arrasadores, incêndios florestais, inundações, ondas de calor e secas estão deslocando pessoas, destruindo colheitas e agravando a poluição atmosférica. O aquecimento global aumenta ainda a propagação de doenças mortais, como a cólera, a malária e a dengue, com consequências terríveis para as mulheres grávidas e crianças, para as quais estas infecções podem ser especialmente graves. As pesquisas mostram que os danos podem começar ainda no útero, levando a complicações relacionadas com a gravidez, parto prematuro, recém-nascidos abaixo do peso e natimortos. Para as crianças, as consequências podem durar a vida toda, afetando o desenvolvimento dos seus corpos e cérebros à medida que crescem. O diretor-geral adjunto para a cobertura universal da saúde da OMS, Bruce Aylward, disse que o futuro das crianças precisa ser protegido de forma consciente, o que significa tomar medidas climáticas agora para o bem da sua saúde e sobrevivência. Já o diretor executivo adjunto para programas do UNICEF, Omar Abdi, afirmou que as ações relativas às alterações climáticas ignoram frequentemente que os corpos e as mentes das crianças são singularmente vulneráveis à poluição, às doenças mortais e às condições meteorológicas extremas. Ele adicionou que a crise climática está colocando em risco o direito fundamental de todas as crianças à saúde e ao bem-estar. Por sua vez, a diretora executiva adjunta de programas do UNFPA, Diane Keita, ressaltou que para encontrar soluções climáticas que reconheçam as diferentes necessidades de saúde e vulnerabilidades das mulheres e meninas, devemos começar por fazer as perguntas certas. Ela disse que as soluções climáticas globais devem apoiar e não sacrificar a igualdade de gênero. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Ô, Cássia, eu quero um comentário sobre essa matéria, sobre essa matéria que nós apresentamos do Felipe Carvalho, direto de Nova York. As consequências das mulheres grávidas e crianças serem contaminadas com a dengue. Essa matéria é bem pertinente, né? E cabe muito bem dentro do que a gente está discutindo hoje.
Basicamente porque ela envolve o tema mudanças climáticas, e a gente sabe que é justamente essa questão das mudanças climáticas que pode potencializar o vetor, ou seja, o agente que faz a transmissão do vírus, e aqui a gente está discutindo o vírus dengue, nesse cenário como um todo. E aí nós estamos falando de mudanças climáticas que precisam ser muito bem controladas para controlar a aquisição de uma infecção, num cenário onde a gente já tem muito menos recurso do que em outros, como seriam alguns locais da África, da América Latina, do Brasil, que é onde nós temos, no caso, a dengue e também o Zika. Então, nesse sentido, acho que quando a gente acaba falando, olha, a gente precisa controlar a dengue, a gente fala isso de modo geral porque a gente realmente precisa controlar a dengue. Mas se a gente tiver um olhar um pouquinho mais detalhado, mais carinhoso com grupos específicos, a gente sabe que precisa olhar a mulher de uma forma diferente, e a mulher, eu digo, principalmente a gestante, porque ela está ali gestante, então eu estou falando do efeito que pode ter no feto, e aí concomitante no recém-nascido, e eu tenho que olhar também para a questão das crianças. A gente tem um trabalho, inclusive, que a gente está em andamento aqui no nosso serviço, e a gente nota que grande parte, mais de 60% das crianças que foram atendidas no período de interesse nosso, elas já tinham tido dengue. E eu estou falando de criança, e elas já tinham dengue. A gente estava falando de dengue há pouco tempo atrás, numa população adulta e tudo mais. Hoje, dengue é para ser preocupante no adulto, seja homem, mulher, gestante, no idoso, com todas as comorbidades, ou inclusive nas crianças, onde pode fazer um estrago, inclusive com formas graves. E se a gente tem zika concomitante também, circulando na mesma área, transmitido pelo mesmo mosquito, a gente sabe que pode ter co-infecção, então posso ter as duas infecções, mas eu tenho aquele efeito que a gente viu em 2015, 2016, que foi o Zika cometendo a gestante com uma série de efeitos negativos no bebê que nascia. Esse bebê nasceu, ele não morreu, mesmo com tantas alterações, inclusive cerebrais, como foi muito bem destacado pela reportagem, e esse bebê está hoje com essa mãe que a gente não sabe se está recebendo as devidas medidas de reabilitação. Dengue e Zika são doenças que, raramente matam, mas elas são autolimitadas. Porém, quando não matam, mas causam sequelas, essas sequelas são extremamente severas. E elas precisam ser vistas com muito, muito, muito cuidado. E quais são essas sequelas? Bom, se a gente pegar na população adulta, as principais, a gente pode ter quadros de encefalite, a gente pode ter quadros de meningite, de miocardite, quando eu tenho uma inflamação no coração, posso ter lesão renal, inclusive. As neurológicas são as que a gente vê de forma mais comum no paciente, tirando aquele quadro muito clássico que a gente tem, de febre, dor no corpo, dor ocular, dor nas juntas e tudo mais. Quando eu tenho, como eu disse, o caso do Zika, por exemplo, numa criança, eu posso ter, inclusive, quando essa infecção ainda é na gestação, a microcefalia, que é extremamente grave, que o neném nasce com muitas alterações e que eu não tenho como recuperar isso depois. Eu posso reabilitar e muitas vezes pode ser só parcial. No dia a dia, o que a gente mais tem visto nos pacientes adultos são sequelas neurológicas. Inclusive, a gente notou um aumento do número de casos, talvez pelo diagnóstico, a gente vai tratando o nosso olhar, mas a gente notou um aumento do número de AVC, de derrame, em pacientes no pós-dengue, mas principalmente com dengue. E isso chamou bastante atenção para a gente, porque é um paciente que também pode ter sequelas. E esse paciente não é necessariamente idoso. A gente tem isso no paciente mais jovem. Então é fundamental políticas públicas no combate a essas duas doenças, a Zika e a dengue. O Otávio, tem muitas variantes da dengue, por exemplo, quando você contrai quando é criança, como a Cássia citou, uma criança contrai, depois ela vai se desenvolvendo, adolescente pode pegar de novo, adulto pega de novo, como é Boa isso? pergunta, Joel. Pode pegar, sem dúvida, porque a gente tem 4 sorotipos, né, de dengue. Então, Com 1, 4 2, 3 e variantes? 4. 4 sorotipos, né? 4, É. assim. E eles, assim, não necessariamente a infecção por um confere proteção contra o outro, né?
E muitas vezes, né, como a publicação fantástica que a Cássia fez, às vezes você pode ter um aumento de uma infecção secundária, dependendo de um processo que a gente chama biologicamente de autoantibody dependent enhancement, que é o aumento dependente dos anticorpos. Então, dependendo do seu perfil imunológico, e daí aqui demora, né, tem um aspecto fundamental, que é cada indivíduo tem um tipo de resposta a uma determinada infecção. Então, para a gente abrir aqui um parênteses, um parágrafo interessante, é o seguinte, né, no caso da dengue, da zika, né, a gente, ainda não muito bem caracterizado, desenvolve, além dos anticorpos que podem não ser protetores, a gente desenvolve anticorpos que potencializam o desenvolvimento da doença, porque eles não são efetivos na neutralização, mas eles se ligam no vírus e o sistema imune vai e fagocitam, sabe? Aumenta a capacidade de internalização daqueles vírus, em alguns casos. Se o indivíduo for imunologicamente bem regulado, novamente, ele vai produzir... mais grave ainda, e aumenta Pode as aumentar. sequelas, né? Pode. E a gente desenvolve, Joel, uma característica que tem sido caracterizada recentemente na dengue, que são autoanticorpos. 8% do nosso genoma, né, das proteínas que a gente vai estar produzindo, consequentemente, a partir desses genes, elas são de material viral. Né? Então, a gente tem uma sobreposição homem-vírus. Como a gente tem homem-bactéria muito grande também, nós somos mais procariontes, né, do que eucariontes. A gente é muito mais bactéria do que célula de ser humano. A gente também tem muito vírus. Então, você pega uma infecção dessa, existe um fenômeno chamado mimetismo molecular, que é uma sobreposição... O que é o mimetismo molecular? Mimetismo, sabe o camaleão que fica verde dependendo do ambiente, muda de cor para poder ficar disfarçado? Muitos animais têm isso. O nosso corpo também tem isso, mas só que evolutivamente. Então, algumas das moléculas virais que foram incorporadas no nosso corpo para a gente poder evoluir, né, biologicamente, ao longo dos milhões de anos, elas são desses micro-organismos ou de vírus. Então, aí o sistema imune tenta combater um vírus desse, ele combate, e dependendo da severidade da doença, se ela vai evoluindo, ela começa a produzir resposta mais intensa contra o vírus da dengue, por exemplo. Aí ele chega num grau que ele começa também a combater o próprio corpo. Na Zika a gente viu muito Guillain-Barré, que é uma doença autoimune que afeta o sistema, parte dos nossos nervos. Então tem algumas características aí, sistema nervoso. Então essa conversa cruzada do sistema nervoso e sistema imunológico pode acontecer devido a essa imunodesregulação que muitos desses vírus desencadeiam. É fundamental a prevenção, né, Otávio? Fundamental. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu tenho aqui uma informação, Cássia, eu quero saber se é a vacina que você citou. A Anvisa aprovou uma nova vacina para prevenir a dengue. É a Qdenga, desenvolvida pela Takeda Pharma Limitada. É essa? Que ela contém 4 tipos diferentes de vírus, proporcionando ampla proteção. A vacina é destinada a crianças acima de 4 anos e adolescentes e adultos até 60 anos. É administrada em 2 doses com um intervalo de 3 meses entre elas. Essa tem na SUS? É isso mesmo. Essa ainda não tem no SUS. Tanto essa quanto a Denguevax são 2 vacinas comerciais. São vacinas que precisam ser compradas. Sim, na verdade, então ela não está disponível as 2 vacinas disponíveis. Não está disponível. Todas as vacinas disponíveis até o momento são feitas com os 4 sorotipos, e as vacinas que também estão sendo produzidas, que estão mais avançadas em desenvolvimento, como a do Butantan, também é feita com os 4 sorotipos. Chegou a hora de divulgar o resultado da nossa enquete. Todo o programa a gente faz uma enquete a respeito do tema que a gente está desenvolvendo aqui com os nossos convidados. E eu já recebi agora, a produção me passou agora, o resultado da enquete.
A pergunta é: você acredita em uma melhoria na saúde pública brasileira para 2024? 55 responderam que sim, 45 responderam que não. Bom, te surpreende esse resultado? 55 sim, 45 não. Praticamente metade da população não acredita que há melhoria na saúde pública em 2024, Otávio. E você acredita? Olha, Joel, eu acredito porque eu sou esperançoso por natureza e acho que a gente tem que ser, porque senão a vida fica muito pesada, ela já tem tantos problemas e a gente tem que, como cientista, eu sempre acredito, e professor, eu acredito numa sociedade melhor, né? E acredito que tem muitas pessoas boas trabalhando para isso. Eu acho que essa enquete reflete um pouco do nosso cenário político, né? Essa divisão que a gente vive do nosso país. Mas acho que sim, tem muita gente boa trabalhando aí e eu acho que o que a gente tem que fazer é se engajar e continuar fazendo nossa parte, não ficar só reclamando, colocando para frente ou para os outros, para o exterior o nosso problema e a gente tentar o que é que eu posso, assim, o que é que eu posso fazer de melhor da minha parte para ter uma saúde melhor, por exemplo, começando a me cuidar, fazer esporte, cuidar do meu psicológico, cuidar da minha mente, da minha alma, das minhas emoções, cuidar do meu corpo, me alimentar bem. Então, assim, eu acho que um sistema público de saúde melhor não só está na mão dos políticos, sabe, Joel? Ele está também nas nossas mãos. Eu ser melhor, cuidar da minha família, cuidar da alimentação dos meus filhos, inserir mais fruta, verdura, ou ter uma alimentação saudável, eu acho que, e cuidar sistemicamente do ambiente onde eu vivo, né? Se eu sou professor, ensinar os meus alunos, dar bons exemplos, eu acho que a gente pode melhorar. Não só colocar fora. Eu acho que a gente tem que assumir o nosso papel como cidadão e fazer a nossa parte para ter um mundo melhor. E avançamos para ter uma sociedade melhor, né? É, Cássio, eu quero a exato. sua opinião. Você concorda ou discorda da nossa pesquisa? Você acredita em uma melhoria na saúde pública brasileira para 2024? Certamente. Eu Você é faço as esperançosa também. palavras do Otávio minhas. Eu sou esperançosa. Eu sou médica infectologista. Trabalho com população vulnerável, com grupos vulneráveis. Muita população. Trabalho, inclusive, com população negligenciada e com doenças negligenciadas. Então, eu gosto de trabalhar com isso e eu tenho que acreditar. Eu acho que é o que o Otávio falou. A gente tem que fazer o nosso papel. Essa é a nossa doação para o que a gente conseguiu até hoje. Então, a gente tem que acreditar. Se cada um acreditar, uma hora todos estarão acreditando. E se a gente for ficar esperando que o outro acredite pela gente, infelizmente a gente não vai avançar como sociedade, como um todo. Então, com certeza, eu sou extremamente esperançosa nesse sentido. Eu gosto de saúde pública, eu gosto de trabalhar com saúde na parte de pesquisa, na parte assistencial, de gestão. Eu acho que isso é fundamental e a gente não pode, não deve perder a esperança nesse sentido. Ô, Cássia, esse resultado, o Otávio me lembrou, um detalhe que eu vou repercutir com você. Esse resultado dessa nossa enquete, ela reflete também os questionamentos que a ciência teve nos últimos anos? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a ciência teve muitos questionamentos e acho que a inclusão das pseudociências influenciou muito nisso. Eu, apesar de esperançosa, de ter todo um fator filosófico associado, eu também sou muito técnica, muito científica, mas acho que essa grande proporção, eu considerei até muita gente não acreditando na saúde para 2024. Eu acho que isso pode ter sim um impacto, como o Otávio disse, pode ter algum componente político, infelizmente, não deveria ser o fator que guiasse essas opiniões, mas sim, e acho que justamente as questões científicas e os embates científicos que aconteceram nos últimos anos, especialmente durante a pandemia de Covid-19, acho que infelizmente sim. Olha, a nossa enquete também prevê as perguntas, né, dos nossos seguidores no Instagram. E a gente sempre escolhe 2 perguntas para refletir com vocês, com os nossos convidados. O seguidor Pedro Henrique Souto, ele pergunta ao Otávio: quais medidas educativas podem ser implementadas para promover a conscientização sobre a vacina e prevenção da dengue? Pergunta comprida, viu, Pedro?
Otávio está pensando aqui. Quais vacinas, pode repetir, Joel? Quais medidas Quais medidas educativas podem ser educativas? implementadas para promover a conscientização sobre a vacina e prevenção da dengue? Excelente, Joel. Veja, eu vou dar um exemplo para poder contextualizar a minha resposta. Eu cheguei, é Pedro, né? Que fez a pergunta. Eu cheguei na casa de um amigo meu de infância e ele tem 3 filhos. Ainda recentemente nasceu uma outra, 4 filhos. Ele perguntou: e aí, professor Otávio, eu devo dar vacina para os meus filhos? Eu disse: quais vacinas você não deu para o seu filho? Aí, nenhuma, assim, ele não tinha dado para as crianças. Eu olhei para ele e disse: meu filho, você ama seus filhos, quer que eles vivam bastante? Ele diz assim: com certeza. Eu digo: saia correndo, vá dar as vacinas dos seus filhos. E você não faça isso não. A gente tem tido crescimento de sarampo, tem tido assim casos e inúmeras outras que tem voltado assim, né? Se a gente não se cuidar, não tomar vacina, a vacina é a ferramenta mais poderosa que a ciência conseguiu desenvolver, desde Eduardo Jenner, né, que quando fez seus experimentos, salvo engano, no século XVIII, que começou a era da vacinação, da imunologia, a gente tem tido uma melhora da qualidade de vida absurda, vacina, antibiótico e outras coisas que tem que saber ser usada. A gente dizer que uma vacina está ruim, deu um problema e abominar as vacinas é uma ignorância absurda, porque sem vacina a gente ia retroagir para tempos assim medievais e aí ia ter uma queda absurda na qualidade de vida. Então, Pedro, a sua pergunta é interessante. Que medidas a gente tem que tomar? É tirar as fake news, as mentiras com relação à vacina. A vacina protege, a vacina é bom. A vacina ela precisa de estudos, ela tem tido isso, né? A gente sabe, porque desenvolveu tão rápido certas vacinas. Não é tão rápido assim, né? As plataformas, elas existem, elas foram estudadas durante décadas e foram só adaptadas para o desenvolvimento da Covid. Então, tirar a vacina do nosso planeta é a mesma coisa perguntar se seu filho tiver com a infecção de garganta grave, você tira o antibiótico também, vamos sair tirando tudo. Todas essas ferramentas seriam um retrocesso absurdo, assim. Você que está em casa ouvindo e não vacinou seus filhos, olha o alerta aqui do Otávio aqui. A Denise Campos pergunta para você, Cássio. A vacina é segura para todas as faixas etárias? Elas são recomendadas para todas as faixas etárias? Essa é uma pergunta recorrente, né, das pessoas. Olha, mas será que eu dou para criança? A partir de que idade? Será que eu dou para adulto depois dos 80 anos? Enfim, vamos ouvir a pesquisadora a respeito disso. Cássio, com você. Na verdade, a gente precisa entender que cada vacina foi estudada dentro de um grupo específico. Como você mesmo, Joel, disse lá no início, quando eu estava falando da quedenga, acima dos 4 anos de idade, ela pode ser administrada até os 60. Então, ela é segura dentro da faixa etária em que ela foi estudada. Tanto é que, como o Otávio já citou a questão da vacina do Covid, a vacina do Covid, ela foi estudada, ela foi validada, e no início, por exemplo, ela não era aplicada em crianças, porque não estava validada para crianças. Ou seja, as vacinas são seguras? Sim, as vacinas são seguras, desde que aplicadas dentro da faixa etária para o qual elas são recomendadas. A segunda vacina que a gente tem, por exemplo, de dengue, ela é aplicada dos 9 aos 45 anos. Eu posso aplicar numa criança de 1 ano de idade? Não, ela não é segura, ela nem foi validada para essa criança. Então, as vacinas são seguras, porém, com indicações precisas, nos grupos específicos nos quais elas foram estudadas e validadas. A quedenga, por exemplo, depois dos 4 anos, até indivíduos, depois dos 4, dos 9, dos 15, até indivíduos com 60 anos de idade. Olha, se você quiser enviar sua pergunta, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram, @Observatório 3 Setor, e faça como quase 3 milhões de pessoas acompanhem o nosso trabalho. No Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor e no YouTube é youtube/Observatório 3 Setor.
Eu estava respondendo, Cássia, a pergunta do nosso convidado. Primeiro, eu quero agradecer a você, Pedro, e a você, Denise, pelas perguntas. E, por favor, fique à vontade para fazerem suas perguntas ao longo do nosso programa. Eu estava, Cássia, me ocorreu que eu fiz um programa agora, né? Nós gravamos um programa na Rádio USP, e eu estava conversando com um especialista, o ex-presidente da Anvisa, e estamos falando do HPV, das meninas de 9 a 14 anos. Os pais estão resistindo a vacinar as meninas, né? E, e quase 50% dos adolescentes estão contaminados, né? Porque eles não foram vacinados. E 10% nem sabe que tem a doença, carrega para a vida toda. É um absurdo que está acontecendo no Brasil em relação à vacinação, Cássia. Exatamente. E eu também já trabalhei no ambulatório de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, não dizendo que nesse caso sejam sexualmente transmissíveis necessariamente, mas o HPV é considerado uma IST. E a gente vê que a adesão à vacina não é satisfatória, assim como a adesão a outras vacinas não é satisfatória. E essa, por exemplo, o HPV, é uma vacina que eu tenho no SUS. Eu tenho na saúde pública, ela tem que ser aplicada. Ah, mas é uma questão de IST. Não, é uma questão de prevenção, inclusive para formas do vírus, do HPV, que podem levar a câncer. Hoje eu tenho diversas vacinas, inclusive vacinas até nonavalente, que cobrem 9 tipos de vírus na atenção privada, se for desejo, mas os principais eu tenho a cobertura no SUS. Eu posso aplicar. E eu não tenho motivo para não aplicar, porque, de novo, a vacina é segura. Então existe uma resistência, e aí eu acho que nós voltamos à fala do Otávio, justamente por fake news. Ah, mas eu vou aplicar e se alguém tiver, e se minha filha tiver alguma reação adversa? Então, talvez ela tenha uma dor no braço, ela fica moedinha ali, o que é muito pouco comum, ainda assim é preferível do que ter lesões do tipo, por exemplo, verrucosas na região genital, ou pior ainda, do que ela venha ter câncer, por exemplo, câncer de útero. Olha só, a resposta da Cássia. Se você ainda tiver dúvidas a respeito do que a nossa entrevistada falou, você entra numa matéria do Observatório. Essa semana, a matéria de destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor foi: a pesquisa traça perfil das fake news sobre a vacinas nas redes sociais. As redes sociais é a grande ferramenta para se produzir fake news e, claro, a desinformação a respeito da vacinação, entre outros assuntos também, né? Mas o foco nosso hoje aqui é a vacinação. O Instituto Democracia em Cheque apresentou o resultado de uma pesquisa que identifica e analisa o conteúdo de notícias falsas sobre vacinas e o comportamento de quem as replica, além de apontar os caminhos para a sociedade, para que a sociedade combata campanhas de desinformação sobre imunização. O material foi encomendado pela Fundação José Luiz Egídio Setúbal, que atua no advocacy e na disseminação do conhecimento sobre saúde infantil no país. Esta matéria completa você pode ler no observatório 3setor.org.br. Lembrando que o 3 é em numeral. Combata as fake news, ajude e, claro, leia a matéria do observatório. Você terá mais informações a respeito das fake news que andam circulando nas redes sociais. Na pandemia, nós vimos a criação de vacinas contra a Covid e que nós pensamos que foi rápida, né? Porque aconteceu durante a pandemia, nós conseguimos ser vacinados aqui no Brasil. E isso não morreu muita gente exatamente por causa disso. E por que não vemos essa mesma velocidade em relação à criação de uma vacina contra a dengue, por exemplo, contra a zika e a chikungunya? Essa é a grande pergunta, Otávio. Existem 2 fatores principais, né? Assim, acho que o primordial é o investimento em ciência e em tecnologia. A Cássia sabe disso. A gente que trabalha com doenças negligenciadas, quando você vai publicar um trabalho, até para publicar o trabalho é uma novela assim, enorme, porque são doenças, às vezes, de países em desenvolvimento. Então, os países desenvolvidos não têm interesse. Então, por que foi tão rápido no Covid? Porque teve um investimento em massa assim, de países ricos. Então, enquanto a gente não tiver isso aqui no Brasil, enquanto ciência e educação não forem prioridades no nosso país, dengue, chikungunya, zika, vamos lá, leishmaniose,
e tantas outras doenças, e chagas, e tantas outras doenças que são só dessas regiões mais pobres, África, Brasil, elas ficam para segundo plano, matando, entre aspas, os não poderosos. Então, como a Covid atingiu a comunidade mundial inteira, independente da classe social, então o investimento foi rápido. Né? Não só o investimento, mas para publicar era tudo rápido, o interesse era grande. Então, a gente precisa uma consciência nossa. Não vamos dizer que a culpa é dos países desenvolvidos, não, porque eles estão fazendo a parte deles, o trabalho deles agora, historicamente, nesse momento, embora os países desenvolvidos tenham depauperado esses países subdesenvolvidos, os países em desenvolvimento historicamente, né, durante suas colonizações e descobrimentos, mas a gente precisa agora fazer nosso dever de casa, que é colocar a ciência e educação como prioridade para que as coisas andem mais rápido. Joel, vou fazer uma segunda observação bem rápida em relação à vacina, né, que é o seguinte: vacina dá reação em alguns casos, muito raramente, eu vou dizer por quê, e não é culpa da vacina. A vacina ela é super segura, salva a população mundial. É porque alguns indivíduos têm defeitos genéticos que levam ele a ter suscetibilidade a certos patógenos. Então, algumas vacinas, eu vou dar um exemplo. BCG. BCG, que é um bacilo atenuado, ele pode desenvolver, pode causar em algumas pessoas, não é ele que causa, é o sistema imune das pessoas que têm a imunodeficiência primária, eles desenvolvem uma BCG-ite, uma BCG-ose, que é uma reação à vacina, mas que ele desenvolveria se entrasse em qualquer momento a qualquer patógeno. O problema não é abominar a vacina. Aí entra a questão da educação e da nossa conscientização. A gente precisa... E tem um professor da USP aqui que fez um trabalho muito bonito, o professor Antônio Condino Neto, recentemente aposentado, foi meu orientador de doutorado. Eles começaram a lutar para colocar no teste do pezinho algumas doenças genéticas que geram assim, respostas vacinais desreguladas e matam os indivíduos mesmo. O cara pode morrer, mas ele ia morrer no primeiro ou segundo ano se ele também tivesse contato com qualquer outro patógeno. Então, abominar a vacina em alguns casos e dizer, fulano teve uma reação. Então, isso é uma falta de cautela, uma imprudência, porque cada caso de uma reação vacinal, seja uma trombose, seja o que for, que às vezes acontece, esse indivíduo precisa ir para um estudo detalhado do genoma humano dele, para saber qual gene dele está alterado nele, na família, que levou ele a ter essa resposta vacinal desregulada. Porque ele teria também, se ele encontrasse um patógeno novo, dependendo da situação, ele ia ter muito pior, inclusive, porque o patógeno está só atenuado, ele está na sua forma silvestre. Muito bem lembrado a tua observação, viu, Otávio? As pessoas se pegam também, influenciadas pelos fake news, dos efeitos colaterais da vacinação, da vacina. E aí você explicou direitinho. A Gabriela já está em contato com a gente, já está no ar. Antes de eu chamar a nossa colunista, a Gabriela Chabu, rapidamente eu queria te ouvir, Cássia, a respeito... O Otávio Cabral levantou uma coisa que, aliás, várias coisas importantes ele falou, não só dos efeitos colaterais da vacina, mas também do interesse econômico. Como a pesquisa científica é influenciada pelo interesse econômico. E, infelizmente, quando o apelo é generalizado, como no caso da Covid, houve rios de dinheiro. Quando é uma coisa só entre países pobres, que vai atender só a comunidade de baixa renda, a história é outra, né? É exatamente isso. E, infelizmente, como pesquisadores, a gente luta muito para... A gente não consegue fazer pesquisa se a gente não tiver alguém, e esse alguém, eu digo uma agência de fomento nos auxiliando. Como o Otávio disse, até mesmo para publicar a gente paga. A gente precisa pagar para divulgar o nosso material, o que a gente estudou e conseguiu de benefício para a população. E a gente tem que fazer algum tipo de investimento muitas vezes. E é bem isso. Se você está lidando com uma doença que ela afeta a população como um todo, norte a sul, países em desenvolvimento, países desenvolvidos, a gente tem um empenho muito maior. Se a gente está lidando com doenças negligenciadas, que está restrita a uma pequena região, que está restrita a uma população mais pobre, infelizmente, algumas vezes a gente não consegue benefícios para tal. Felizmente, eu digo por mim, felizmente, nós temos tido um apoio muito grande para o desenvolvimento de pesquisas em relação à dengue e à zika aqui no nosso país.
Mas ainda assim, uma coisa é um grupo ter a felicidade de estar conseguindo fazer o trabalho. Fez recentemente, fez uma publicação a respeito, mas assim, não são todos os grupos. Isso também não é homogêneo dentro do país, quiçá no mundo como um todo. É importante o apoio da FAPESP em relação ao trabalho que os pesquisadores realizam, né? Agora, meu contato é com a nossa colunista, Gabriela Chabu, especialista em ODS. Olá, Gabi, tudo bem? Oi, Joel, tudo bem por aqui com você? Saudades de você. Tinha que fazer o último programa com você, né? Passamos durante o ano conversando sobre ODS. Veja só, aprendi a lição, você que é especialista. Hoje é o ODS 3, Saúde e Sim, Bem-Estar? Acertei. Joel já está Opa, sabendo, nem finalmente, né? preciso Depois de um participar mais. ano. Que legal. Gabi, me fala da novidade no último programa do ano, o que você gostaria de destacar? Estou com dois grandes pesquisadores hoje entrevistados, o Cabral e a Cássia, Otávio Cabral e a Cássia. O que você gostaria de falar nesse último programa? Joel, queria contar para os nossos ouvintes de hoje que você já contou, né, que esse tema está inserido no âmbito das metas do ODS 3, saúde e bem-estar. Eu queria contar que a gente tem nessas metas, né, estão entre essas metas, acabar com as epidemias, e a gente fala então de uma epidemia de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas. E aí a gente fala especificamente das arboviroses, esse palavrão aí, que são essas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, né, que inclui a dengue. E está inserido na meta 3.3 da Agenda 2030. A gente também pode falar da meta 3.8, né, que fala sobre atingir a cobertura universal de saúde, incluindo o acesso a vacinas. Então, a nossa discussão de hoje está aí no ODS 3. Eu queria contar para vocês hoje que o Ministério da Saúde fez uma consulta pública, ou seja, ele perguntou para a população, nas últimas 2 semanas, se a população acha que a vacina deveria ser incorporada ao SUS. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem bacana da gente tratar, que é a questão da participação social. Então, a Que questão do legal. engajamento das pessoas com a elaboração das políticas públicas. Né? Ah, Então, a gente hoje não fala só do ODS 3, a gente fala também do ODS mas também 16. 16, olha que legal. Gabi, você O sabe que ODS 16, nós temos mais 5 minutos de programa, mas eu quero que já combinar com a produção para você entrar um pouco antes para a gente conversar mais. Mas me fala um sonho para você em 2020. O que você espera em 2024? Para a gente fechar em 30 segundos. um 2024 com vacina da dengue, então com menos gente morrendo por conta dessa doença. Então, a gente hoje tem mais ou menos 1.000 pessoas morrendo por ano de dengue no Brasil. E com a vacina, a gente tem a perspectiva, o potencial aí de que 10 das pessoas infectadas, dentre essas 10, 8 não desenvolvam a forma grave da doença. Então, tem o potencial aí de evitar muitas mortes. Então, se eu quero alguma coisa para 2024, é um 2024 cheio de saúde, cheio de vacina e cheio de SUS. Nós queremos 2024 também com a tua presença, falando sobre Com os certeza. ODS, os 17 ODS e os 169, as 169 metas. Obrigado, Gabi, foi muito legal compartilhar esse espaço com você e esperamos te encontrar no ano que vem. Um grande abraço a você, viu? Conta comigo, Joel. Um abraço. Até o ano que vem. Muito bem, essa foi a Gabriela Chabu, nossa especialista em ODS. Eu tenho aqui 3 minutos de programa, 30 segundos para cada um dos nossos convidados falarem o que vocês quiserem para finalizar. O que mais importante vocês gostariam de deixar destacado? Começo com você, Otávio. Eu queria destacar esse viés que vocês trazem fantástico, Joel, que é a questão da educação e da conscientização, né, que eu acho que é fundamental. Como muitas vezes foram matando os macacos por aí quando teve aqueles casos de febre amarela, a gente precisa se conscientizar que dengue e zika e outras arboviroses precisam das medidas corretas através do nosso processo educativo. Primeiramente, arbo, embora significa árvores no latim, e para alguns casos é um radical para isso, arbovirose vem de arthropoborne virus, que são vírus
que surgem a partir dos artrópodes, para ninguém sair achando por aí que as árvores agora que são responsáveis pela transmissão. Parece uma coisa simples, mas às vezes as pessoas se enganam. Então, acho que o caminho da educação, Joel, da conscientização, do investimento nesses processos, é a melhor saída. Que a gente entre em 2024 inspirados em aprender, crescer e melhorar como pessoas e como coletividade, como sociedade e politicamente também. É o que nós esperamos também, viu, Otávio? Suas conclusões finais, Cássia. Muito obrigado pela entrevista sua e do Otávio. Esperando encontrar você numa próxima oportunidade para continuarmos nesse processo de conscientização sobre a importância das vacinações. Eu agradeço muito a oportunidade da gente poder discutir hoje e quero deixar como mensagem final à população, ao nosso meio científico, que estudo, que embasamento técnico científico é extremamente importante, que a gente, como um todo, a gente está se empenhando para fazer o melhor para a população, mas a gente precisa também de uma população que acredite em quem está estudando para isso e acredite que as mudanças começam em casa, começa com cada um, a gente tem muito que fazer, a gente tem que abolir fake news, a gente tem que correr atrás de vacina, a gente tem que acreditar na ciência de verdade. Existem pessoas sérias fazendo isso, empenhadas em fazer isso, canais de comunicação como esse, empenhados em disseminar o que é sério, o que é real, e a gente vai continuar. Em 2024 a gente vai continuar muito fazendo isso, e a gente espera contar com todas as pessoas que tenham vontade de fazer acontecer. A gente vai estar aqui juntos. Obrigada. E esperamos encontrar você e o Cabral. Não falamos, por exemplo, dos mosquitos de laboratório que freia a proliferação, né, do Aedes aegypti, e também dos machos modificados para filhotes, para eles não virarem adultos. Isso já é um tema para o próximo programa, tá bom? Mas eu quero agradecer a participação da Cássia Fernanda Stofoletti, médica infectologista da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Otávio Cabral Marques, professor de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Não se esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, no facebook.com/Observatório Terceiro, no YouTube, youtube.com/Observatório Terceiro. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Quero agradecer a equipe do Observatório, que fez toda a nossa retaguarda, a produção aqui, que nos acompanhou durante todo o ano, e também a produção da rádio, né, fixa da rádio, operadora de som, e todos os outros colaboradores, Amanda, o Guilherme. Espero encontrá-los no ano que vem. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da realidade, da atualidade e do terceiro setor. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa e mais uma edição do Brasil ODS. O programa está disponível no canal do YouTube e no portal do observatório.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.